Olá a todos, sejam bem-vindos ao Teologia Sincera, me chamo Bruno Oliveira e no podcast de hoje eu vou responder perguntas dos ouvintes. Lembrando que você que é ouvinte aqui do nosso podcast teológico, você pode mandar suas perguntas das mais variadas, desde teologia até assuntos filosóficos, assuntos pessoais. Se você quiser compartilhar, manda aqui e tudo, absolutamente tudo será respondido. Lembrando que o número para você mandar essas perguntas de WhatsApp, o DDD é 11 934 556 539. DDD 11 934 556 539 ou no nosso e-mail teologiasincera@hotmail.com. Vou responder aqui duas perguntas hoje. Eu chuto que esse podcast vai ser rápido. Só tem duas perguntas e as duas não são tão difíceis assim de responder. Então, eu não vou fazer aqui no podcast todo episódio um determinado tempo de minutos exatos. Não. E eu acho que esse podcast vai ser rápido. Então vamos lá. Primeira pergunta é o seguinte: Bruno, existem outros relatos a respeito de Jesus fora Mateus, Marcos, Lucas e João? Ou seja, os 4 evangelhos. Olha, sim, existe. Porém, não são confiáveis. Não são confiáveis. Mas pode perguntar, bom, então por que só esses 4 evangelhos da nossa Bíblia clássica que nós conhecemos são os relatos mais confiáveis de Jesus? É porque os outros, que aí a gente pode considerar e chamar, você talvez já ouviu esse nome, de livros apócrifos do Novo Testamento em especial, a maioria deles foi escrito por um grupo filosófico religioso, ali quase que contemporâneo dos apóstolos, chamado gnosticismo. Entenda, gnosticismo é diferente de agnosticismo. Agnosticismo é uma crença neutra a respeito de Deus, ou seja, nem afirmo que ele existe, nem que ele não existe. Nem acredito, nem desacredito. É uma crença neutra. O agnosticismo. Já o gnosticismo é uma corrente filosófica religiosa com vários sincretismos e que tinha um dos focos derrubar o cristianismo. O gnosticismo era muito parecido com o cristianismo, mas não era o cristianismo. Era uma seita herética, filosófica, religiosa, que resolveu meio que ser o concorrente do cristianismo. Tipo a Apple e a Microsoft. Ou seja, 2 concorrentes, entende? Então, o gnosticismo foi a corrente filosófica religiosa que produziu a maioria desses evangelhos que falam a respeito de Jesus. Então, todos esses evangelhos apócrifos, que respondendo a sua pergunta, seriam os outros relatos, supostamente, sobre a vida de Jesus, não têm validade histórica como os 4 evangelhos clássicos. Por quê? Porque esses outros apócrifos não foi feito com o intuito de documentar a história. Foi feito com o intuito de derrubar o concorrente, que era o cristianismo. Então esses apócrifos, pelo menos do Novo Testamento, falando a respeito de Jesus, não tem compromisso com a história. Tem compromisso em provar um ponto. Então é uma narrativa histórica com viés ideológico. Não é uma narrativa histórica com viés histórico, com o intuito de documentar a história. É somente, puramente, com o intuito de prevalecer, dizer, não, a gente está com a razão. Fora que os 4 primeiros evangelhos foram os 4 primeiros documentos a respeito de Jesus a serem produzidos. Por exemplo, o Evangelho de Marcos foi o primeiro evangelho a ser escrito. Aqui a nossa Bíblia não está em ordem cronológica, está em ordem sistemática. Mateus, Marcos, Lucas e João. Ordem sistemática. Uma ordem sistemática não é cronológica. Isso você aprende na matéria de bibliologia, por exemplo, na teologia. Mas assim, a reunião de 4 evangelhos, existem alguns pequenos relatos nas cartas também, mas a reunião dos 4 evangelhos, que são ali tudo que você precisa saber sobre Jesus, e eu diria tudo que você precisa saber a respeito da salvação, de perdão de pecado, está tudo ali nos 4 evangelhos. Tudo aquilo ali não foi reunido por uma pessoa só. Tudo aquilo ali foi reunido em tempos que os apóstolos estavam vivos. Só foi colocado na Bíblia
a partir do Império Romano ali, Constantino, e aí começou a ser reunidos. Mas esses evangelhos que foram reunidos naquele momento não foi do tipo, vamos pegar qualquer um aí, não. Porque existia uma tradição histórica que todo mundo, desde o tempo dos apóstolos, sabiam qual era o evangelho verdadeiro, pô. Que era o de Mateus, Marcos, Lucas e João. Então, os evangelhos ali no período da igreja primitiva, no período do apóstolo Paulo, Pedro, ali no auge dos seus ministérios, eles andavam como se fosse, por exemplo, cartilhas evangelísticas, e distribuíam para as igrejas, conforme eram produzidos. Então, é claro que os 4 evangelhos têm a mais veracidade histórica. Você pode ver que eles não entram em contradição entre si. É uma perfeita harmonia de ideias e foi ali muito bem separado. Se você for ler, por exemplo, os apócrifos do Novo Testamento que fala sobre Jesus, eu já li todos. Por exemplo, só um exemplo aqui. Tem um evangelho apócrifo que se chama Evangelho Árabe da História de Jesus. Esse é o nome. Que é engajado ali em contar, supostamente, como foi a infância de Jesus. E se você lê aquilo ali é uma palhaçada, pô. Aquilo ali não tem pé nem cabeça. Parece que eu tô lendo O Senhor dos Anéis, sabe? O Harry Potter, as Crônicas de Gelo e Fogo. Não faz sentido. É tudo muito mágico. Existe um relato nesse evangelho de que as fraldas de Jesus expulsavam demônios. E as fraldas de Jesus brilhavam. E que Jesus era um menino meio malvado na sua infância. E transformavam os meninos em bonequinhos de pau. Ou seja, não tem sentido. Aquilo é uma palhaçada. Só sendo um louco para acreditar numa miséria daquelas. Ou seja, não tem nenhum engajamento histórico real. Não tem harmonia de ideias nesses apócrifos. Evangelho de Maria Madalena é tudo evangelho gnóstico que tem um viés ideológico e não tem compromisso com a história. Então assim, por que os 4 foram os eleitos? Porque desde os tempos dos apóstolos foi a narrativa sustentada. E no Império de Constantino, não foi o primeiro. Constantino era um burro analfabeto. Não foi o Constantino que resolveu. Foram os líderes cristãos na época que elegeram. Mas por que elegeram? Porque tinham muitos. Só que para colocar na Bíblia precisava de especialista. E eles sabiam que os 4 evangelhos que nós conhecemos era o que era sustentado pela igreja primitiva como tradição desde o tempo dos apóstolos. Então por isso que foi colocado. Agora, só para preciso falar isso. A maioria, ou todos os apócrifos do Novo Testamento, é uma farsa. Agora, os apócrifos do Velho Testamento, aí a gente pode conversar sério. Se vocês quiserem, eu faço até um podcast sobre isso, só pedir. Sobre os apócrifos do Velho Testamento. Por exemplo, o livro de Enoque, o Testamento de Salomão, são tudo apócrifos do Velho. Por exemplo, o livro a carta ali de Judas, só tem um capítulo, tem muita coisa dos apócrifos do Velho Testamento. Aquela passagem lá em Judas, primeiro, versículo 9, se eu não me falha a memória, e diz assim: assim profetizou Enoque, o 7º depois de Adão, dizendo: eis que eu vi milhares e milhares vindo no céu junto com o nosso Senhor, em cima de cavalos, tal. Essa profecia é do livro de Enoque, o livro apócrifo de Enoque, que existe esse livro. Tem uma outra que fala sobre a disputa entre Miguel e Satanás pelo corpo de Moisés, tá? No livro de Judas, ali na cartinha de Judas. Isso aí, se não me falha a memória, é de um apócrifo a respeito de Moisés. Então assim, os apócrifos do Velho Testamento têm veracidade. Tem veracidade e é citado, não todos, mas a grande maioria, inclusive de tradição judaica. Tem muito judeu que acredita em alguns dos apócrifos do Velho Testamento. Mas no Novo Testamento todos é feito com viés ideológico,
E aquilo ali, meu amigo, é uma palhaçada. Então vamos para a próxima para encerrar isso aqui. A próxima é o seguinte: o que você pensa sobre Porta dos Fundos? Olha, eu acho de um desperdício de tempo gigantesco gastar com esse tipo de discussão, e eu vou explicar o porquê. Se você estudar a história, em toda a história, e olha o exemplo, faz uma fusão perfeita do que eu vou falar agora, o assunto que a gente acabou de tratar sobre os apócrifos. Em toda a história, o cristianismo e os cristãos, que é diferente, né? O cristianismo é uma filosofia religiosa que foi desenvolvida. Os cristãos é um grupo baseado em Jesus. O cristianismo também é baseado em Jesus, é óbvio, mas traz todo um peso cultural de tempos. Então vamos falar assim, o cristianismo, em todos os séculos, tentaram derrubar o cristianismo. Você tem, por exemplo, o imperador Nero, que usava os cristãos como tocha humana, e vários outros mártires, isso falando em tentar derrubar de maneira direta, matando. Porém, você tem vários outros que tentaram derrubar de maneira ideológica. Muitos ao longo da história. Século XV para frente, então, tem vários intelectuais que tentam derrubar. E também, no nosso século, tem muitos intelectuais que tentam derrubar a Bíblia todo dia. Só que a Bíblia nunca vai ser derrubada. Por quê? Porque a Bíblia é um livro clássico. Essa Bíblia que nós lemos não é zero à esquerda, não surgiu hoje. Já foi visada e revisada por muitos intelectuais. E está aí até o dia de hoje. Então, assim, quem quiser discutir com a Bíblia vai se frustrar até a morte, no sentido de que é uma narrativa que ela não tem como ser derrubada. Aí, depois disso tudo, me aparece o Porta dos Fundos fazendo uma palhaçada, que ele é um bando de palhaço, afinal, eles são comediantes, humoristas. E aí os cristãos ficam chocados. Mas vocês nasceram ontem? Vocês começaram a estudar a história ontem? Foi ontem, né? Porque não é possível que uma religião de aí 2000 anos, que já suportou tanta coisa na história, meu Deus, agora o mundo caiu porque Fábio Porchat e sua turma fizeram uma paródia ali com a história de Jesus. Mas o que é isso? Me explica, o que é isso? Então assim, não faz sentido ficar bravo com Porta dos Fundos, e como eu vi, meu Deus do céu, como eu vi até pastor puxando artigo do Código Penal, e aqui também é minha área, eu entendo disso, puxando artigo do Código Penal, que sim, se nós ali fizermos a interpretação e tal, tem leis no Código Penal que sustentam o que eles estavam falando, mas assim, é sério isso? Não, é que atingiu a minha fé, nossa, que fé melindrosa, que fé de vidro. Que Jesusinho que precisa de um advogado. Não é Jesus que é o nosso advogado, é a gente que é advogado de Jesus. Querendo advogar para Jesus. Isso é um absurdo. Agora, você acha que vai acarretar um julgamento divino? Não sei. E também não é da minha conta, não quero nem saber. Eu não tenho nada a ver com isso. Todo mundo sabe. Você acha que Você acha que o Porta dos Fundos vai derrubar o cristianismo? Se você acha, meu amigo, eu tenho pena de você. Porque, pelo amor de Deus, ou você não conhece a história bíblica, ou então você conhece finge desentendido, ou então você só não crê. Que pode acontecer também. Você é inseguro a respeito da sua fé e precisa ficar provando ela todo tempo. Agora, o Porta dos Fundos teve o que eles queriam. Porque eles soltaram sabendo que os cristãos iriam reagir, olha, eu vou dizer uma coisa, e como os evangélicos, a maioria são tolos do nosso Brasil, porque caiu na armadilha igual um urso faminto, caiu e deu ibope para essa palhaçada toda. É por isso que eles cresceram e cresce mais ainda. Veja, se a sociedade, por exemplo, se eles fizessem uma paródia com Allan Kardec e a sociedade espírita reagisse loucamente e fosse maior do que os cristãos do nosso país, com certeza todo ano eles iriam ter paródia com Allan Kardec, com o espiritismo. Porque é uma questão do que dá mais certo. E bater em religioso dá muito certo. Porque eles são muito reativos. Eles reagem muito. Então assim, esse é o meu ponto. Tá tudo errado.
Vocês que ficaram indignados, fizeram um evangelismo satânico, pô. Vocês propagaram uma coisa que nem precisava ter essa proporção toda. Enquanto tem gente tirando sarro na cara, vocês sabem do que eu tô falando. Tem gente tirando sarro na cara, dentro das nossas igrejas, usando o nome de Deus não para fazer piada, usando o nome de Deus para falar sério. Esse é o maior problema. Tirar dinheiro do povo, explorar a fé do povo, explorar a confiança, corromper o próprio evangelho seriamente. Deus não tem problema com palhaço. O maior problema de Deus é com quem fala sério e deturpa aquilo. Porque quando o cara faz piada, você sabe que é palhaçada. Agora, quando o cara fala sério e fala em nome de Deus, aí, meu amigo, é muito pior. Porque ele está usando ali de uma narrativa séria para os seus interesses próprios. E vocês sabem que isso é verdade. Então assim, não venha querer dar lição de moral. E também não estou defendendo ninguém, mas eu só estou retratando aqui uma idiotice. Não venha querer dar lição de moral você, em Porta dos Fundos, em piada, sendo que nem dos assuntos sérios vocês têm coragem de tratar nos próprios tempos que vocês participam. Porque cada palhaçada que tem lá, talvez, e vocês ficam, caladinhos, porque afinal é o grupo, né? É as pessoas, né, que eu participo, né? Então eu não posso falar nada, né? Ou seja, você não tem moral, pô. Você não tem moral. Então não venha querer se fazer desentendido ali no grupo que você participa e depois dar lição de moral. E quantos pastores se promoveram por causa disso? Quantos líderes religiosos que o Porta dos Fundos fez ali uma coisa provocativa, então eu, que sou o espertão, vou gravar um vídeo indignado ou fingindo que estou indignado para ganhar a aceitação, a graça de quem me escuta, dos meus ouvintes, para olharem para mim e dizer: uau, aquele líder defende a fé cristã. Não defende porcaria nenhuma. Defende nada. Todo dia estão ali deturpando tudo em cima dos púlpitos e ninguém fala nada, pô. Mas você aceita que faz chocarrice com o nome de Deus? Que chocarrice o quê? Pelo amor de Deus, Deus está preocupado com quem fala sério e em falando sério em nome dele, faz bobagem. Como seria bom que o Edir Macedo, por exemplo, falasse assim: olha, eu sou um palhaço. Como seria bom isso? Porque pelo menos ele estaria dizendo: não, é o meu emprego de palhaço, entendeu? Mas quando o cara fala sério, em nome de Deus, aqui é uma questão teológica, quando fala sério em nome de Deus, aí, meu amigo, aí até templo é levantado. Então, vamos baixando a bola aí, tá? Porque dentro a coisa tá mais feia do que fora. Tá mais feia. Há quem dera se nas igrejas por aí o problema fosse só o Porta dos Fundos. Meu Deus, seria tão bom. Mas todo mundo sabe que o problema é muito mais que isso. Até corrupção é envolvida em muitas igrejas aí, política, e ninguém fala nada. Então vamos baixar a bola. Então é isso aí, pessoal. Foi muito bom estar aqui respondendo essas perguntas com vocês. Para mandar mais perguntas, DDD 11 934 556 539 ou o nosso e-mail teologiasincera@hotmail.com. Muito obrigado por ter acompanhado até aqui e até o próximo Teologia Sincera.